galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje para falar sobre o resumo do futebol brasileiro. Nesse fim de semana tivemos alguns jogos, alguns eu não pude ver todo, complementei ali com os melhores momentos. Alguns eu não pude ver mesmo, do Palmeiras, do Cruzeiro, queria ter visto, mas não pude ver. Enfim, vamos comentar aí sobre esses jogos e também, lógico, a Supercopa do Brasil, Flamengo super campeão, tá aqui a taça hoje fazer o programa não, né, o vídeo aqui do meu lado. Já tô considerando programa, né, só. Enfim, eu tô testando o microfone aqui na camisa, vamos ver se vai ficar bom. Espero que não fique tão longe. Like no vídeo, se inscreve no canal e vambora. Vamos começar falando de Carioca. O Volta Redonda enfrentou o Vasco, empate 2-2, gol emocionante aos 48 do segundo tempo. O Vasco empatou, tava perdendo de 2-1. O Volta Redonda aqui já é um trabalho, na verdade não é o primeiro trabalho do Rogério Corrêa, né, como treinador aí da equipe. É uma equipe que vem de um trabalho muito interessante, foi campeão aí da Série C no último ano, agora vai disputar a Série B, né, o primeiro time em mais ou menos 10 anos aí, fora dos 4 grandes do Rio de Janeiro, que vai disputar a Série B, né, o último acho que tinha sido o Macaé nem na primeira divisão do Carioca tá, enfim. É um trabalho muito interessante, e se você analisar as estatísticas, lógico que a gente não pode só se basear nisso, mas você vê o XG, né, que é a quantidade de gols esperados, são 1,54, se não me engano, pro Vasco, e se não me engano, 0,40 pro Volta Redonda. Porque é um time de muita transição, que sabe atacar e sabe atender às suas necessidades. Eu acho isso um trabalho muito interessante do Rogério Corrêa, e tava quase. Volta Redonda, que é o segundo colocado até o momento que eu estou gravando esse vídeo, com 13 pontos, só tá atrás do Vasco, que tá justamente do Vasco, que tá em primeiro com 13 pontos, perde ali nos critérios de desempate. O Vasco, como eu falei, também tem 13 pontos, mas assim, acho que sentiu, né? Sentiu esse baque ali da transição, e foi o jogo mais difícil que o time enfrentou desde o início dessa temporada no Carioca. E esse foi com o time principal, né? Então sentiu esse baque. O Volta Redonda que tirando os 4 grandes justamente por essas campanha nacional que vinha fazendo, era o principal favorito, né? Tirando os 4 grandes e, enfim, pode entrar no G4 tranquilamente, mais uma vez. Tá em segundo com 13 pontos ali, mas empatado com o Vasco, nos critérios de desempate o Vasco tira. Mas o Vasco mostrou mais uma vez a necessidade de mais um zagueiro. Acho que a diretoria, tô colocando a escalação aí na tela, acho que a diretoria não cumpriu a necessidade da zaga. Tem o Lucas Freitas, tem o Lucas Oliveira, o Lucas Freitas que não entrou nesse jogo, o Lucas Oliveira que começou a titular, mas acho que não sejam acho que não são os zagueiros que o Vasco precisa, do nível que o Vasco precisa. A gente vê aí o Vasco contratando o Bruma, que tem uma carreira internacional recheada, que tá no melhor momento da carreira dele lá em Portugal, né, jogando no Braga. Muito boa para as alas, que na volta do David, na volta do Adson, vai realmente implementar um elenco, dar a profundidade que o Vasco precisa, mas na zaga a gente não vê isso, que é o principal ponto fraco do Vasco desde a temporada passada. E só para ressaltar também, passa ano, vai ano, Lucas Piton e Verratti funcionando, Lucas Piton sintonizados ali, Lucas Piton como lateral de profundidade, que avança, que vai até o fundo, cruzando, e o Verratti como tendo uma habilidade aérea como poucos têm. Vamos falar agora do Grêmio no Campeonato Gaúcho, que é líder do seu grupo e vem numa sequência boa, tá? Se eu não me engano é 4-0, 3-0 e agora 5-0. Se eu não me engano é essa a sequência. E o Gustavo Quinteiro já mostrou, né, o que ele quer, um trabalho mais ou menos ali realmente parecido com o que ele fez no Vélez, que foi campeão argentino, tirou o Vélez da seca de títulos da Liga da Argentina depois de, se eu não me engano, 11 anos. Ele que já foi vitorioso em outros times aí da América do Sul, né? Foi Colo-Colo do Chile, também teve outro time que ele ganhou o campeonato chileno, teve o Emelec no Equador, agora o Vélez na Argentina, enfim, parece que tá conseguindo implementar. E eu vejo que o Grêmio é muito... Deixa eu ajeitar aqui a taça. Aí, agora ficou legal. Eu vejo que o Grêmio, ele não tem tanta necessidade de jogadores como... Acho que do meio pra frente. É um time muito completo. Eu vejo jogadores que podem se destacar, podem se potencializar. O Monsalve, que saiu do banco pra fazer o gol.
Até o Pavon, que começou a titular, e ele tava um pouco esquecido ali no elenco do Grêmio. Que mais? Cristaldo, meteu 2 gols. O Aravena também, que eu gosto muito. O Aravena que há pouco jogou na Liga Chilena. Não sei se chegou a trabalhar com o Gustavo Quinteiros, eu acho que não. Não peguei essa informação, mas surgiu a curiosidade agora. Mas eu não tenho essa informação confirmada. Enfim, a gente também vê o Grêmio muito mais sólido defensivamente, que era uma das reclamações do torcedor do Grêmio. Eu realmente espero que o microfone não esteja ruim. Eu faço o teste e se não der, outro vídeo eu acerto. Enfim, voltando. Uma das principais reclamações do torcedor do Grêmio nas últimas temporadas era que não tinha a solidez defensiva que o time precisava. E o Gustavo Quinteiros ajeita mais ou menos ali. É lógico que times do Campeonato Gaúcho não são e nem têm de ser comparados a times do maior nível ali do futebol brasileiro, mas tem se ajeitado defensivamente. Eu acho que talvez precise de um zagueiro ali, um zagueiro mais construtor, né? Um zagueiro que consiga trabalhar a bola, que tenha boas características, boas estatísticas, e um lateral esquerdo titular, acho que se faz muito necessário na equipe do Grêmio. Falar do Corinthians agora também, que venceu o Noroeste por 2-1. O Corinthians que tá tendo rodagem ali no elenco, escalação aí. O Ramon Dias tá conseguindo rodar ali meu elenco. Eu tô gostando do Ramon Dias até então nesta temporada. Eu acho que tá conseguindo dar a rodagem necessária ao elenco. Jogadores de base, jogadores reserva, jogadores que mesclam entre a titularidade e reserva, jogadores que iniciam na verdade, não são jogadores titulares e reservas, como diz ali o Abel Ferreira em seu livro, né? São jogadores que iniciam o jogo no campo e jogadores que iniciam o jogo no banco. Mas, enfim. E aí, tá conseguindo fazer bem essa rodagem, por enquanto, nesse início. Vejo alguns pontos nessa partida contra o Noroeste mais fracos na defesa. A gente tem aí o Léo Maná, que não fez uma partida tão maravilhosa assim. O Matheus Bidu que terminou a última temporada bem, mas não conseguiu ali talvez dar a profundidade necessária. O Léo Maná acho que mais ainda, mas contando que ele é jovem, que vem da base, que ainda tem a evoluir e tudo isso, mesclando, enfim. Sei que o Léo Maná ainda tem a evoluir. O Matheus Bidu não foi tão quanto o Léo Maná, mas ele já é profissional há um bom tempo e terminou a última temporada bem, então eu acho que se espera um pouco mais. Temos ali também a desatenção da dupla de zaga André Ramalho e Kaká ali no gol do Noroeste. Eu acho que foi muito mais desatenção ali do Kaká do que do André Ramalho, porque acho que era para o Kaká estar marcando ali o jogador. Mas, enfim, acho que precisa ter mais atenção. Acho que o Corinthians precisa se reforçar para esse setor, porque não sei se o Léo Maná tá 100% pronto, porque o Mateuzinho é o titular da posição. O Fagner foi emprestado ao Cruzeiro, então não sei se o Léo Maná está 100% pronto. Então talvez eu veja uma necessidade maior em contratar um lateral direito. Lateral esquerdo, o Bidu terminou bem a temporada, mas tem ali o reserva com o Hugo, mas também não tem aquele nível todo. Talvez se faça necessário daqui a um tempo contratar um lateral esquerdo. E a zaga eu acho que tem bons nomes, né? O João Pedro aí, voltando de empréstimo do Ceará, tem o Gustavo Henrique, tem o Félix Torres, mas ficar de olho sempre. Falando do meio pra frente, eu acho que tem bons pontos. A gente vê aí o Ranieri, que o Martínez, esse jogo estava suspenso. Ranieri jogando bem, mais uma vez, cada vez mais querendo a titularidade. Falando de titularidade, quem também tá querendo muito é o Igor Coronado. Grande partida aí do meio do Corinthians, entrando ali mais ou menos ali no lugar do Breno Bidon, que não tá disponível por conta de seleção de base. Mas Igor Coronado mais uma vez jogando bem. Eu acho que se for para jogar titular, tem que tirar ali entre esses 4 que tem, teoricamente, porque o Martínez briga com o Ranieri, o Carrillo é muito inteligente e é um jogador assim extraordinário. Tem o Breno Bidon e tem o Rodrigo Garro, né? Então acho que dentre esses brigar seria com o Breno Bidon. E o Igor Coronado tá mostrando potencial, tá falando que tá batendo na porta, tá falando eu preciso ser titular, eu tô fazendo grandes jogos. Ali nesse quarteto, quem jogou hoje mais ou menos, hoje não, né? Mas enfim, quem jogou mais ou menos como 10 foi o Memphis. E uma dupla de ataque mais ou menos ali com o Thales Magno
e Romero. Romero que não fez uma boa partida, teve até um gol anulado, mas não gostei muito da partida dele. Achei ruim. Ele que tem contrato até o final da temporada. Foi renovado. E o Thales Magno, que só tem contrato até o meio da temporada por empréstimo. E tem uma dor de cabeça que não é, eu ia dizer boa, mas acho que não é boa, né, pra diretoria. Porque só tem contrato até o meio do ano de empréstimo. Tem a cláusula de a opção de compra, mas eu acho que é cara. Mas jogando a bola que ele tá jogando, se eu não me engano, o artilheiro da equipe nesse começo de campeonato, mas aí essa informação eu não tenho, então não vou confiar tanto, mas se eu não me engano e um dos jogadores que mais tem jogado nesse início de temporada do Corinthians, tá se fazendo necessário, tá falando, eu tô apresentando futebol, vocês vão me comprar, vocês não vão, só que é caro a multa, é em dólares, né, o time é dos Estados Unidos, né, o New York City, eu não sei o valor exato, mas é caro, é mais de 10 milhões de dólares. Então, o Thales Magno tá aí, falando, vocês vão comprar? Que eu tô jogando bola. Eu tô fazendo meu papel. Se não me engano, ele ainda sofreu uma lesão no final da última temporada. Se não me engano. Vamos falar de Neymar no Santos também, que só traz aspectos positivos na minha visão. Foi uma apresentação muito emocionante, assim. Teve até a apresentação ali dos cantores, mas... falando especialmente do Neymar, né, no bandeirão, e ele chorou, e ele entrando ali com o filho do Pelé, né, se eu não me engano, e tudo também, enfim, toda a festa da torcida que lotou a Vila Belmiro ali no que tinha, né, porque não foram todos os ingressos vendidos, mas o Neymar pra mim só traz aspectos bons, de apoio, porque ele tem que ser apoiado. Algumas decisões que ele toma fora de campo e tomou, como, sei lá, revelar o lado político dele. Eu não preciso ficar falando aqui, acho que você já sabe. E aí as pessoas, enfim, tomam ranço ali dele, ficam bravas, né? E aí eu acho que só no Brasil ele vai ter esse apoio, só no Santos ele vai ter esse apoio. E ele precisando mostrar futebol, mostrar que tá bem fisicamente, voltar bem ao gramado, eu acho que tecnicamente, esportivamente, ele não tem que provar nada, acho que ele só tem que provar fisicamente. Então, ele provando fisicamente, jogando, sei lá, 30% que ele joga, vai ser surreal. Vai ser surreal. Então, acho que é uma forma de apoio, assim como também apoio o Neymar pro Santos, né? Ele cumprindo a promessa dele, falando, não, pô, vou voltar, vou cumprir minha promessa, vou fazer parte da reconstrução do Santos, vou tentar colocar ele no lugar onde nunca deveria ter saído, vou usar a 10 do Pelé. Mais ou menos isso, porque acho que é o melhor lugar que o Neymar poderia estar. Também tem aspectos, enfim, esportivos e técnicos, como eu falei, que não tem que provar nada, mas se ele estiver bem fisicamente e jogar, sei lá, como eu falei, 30% que ele joga, isso aí vai se provar, mesmo não tendo que se provar. E seleção, né? Daqui a 1 ano e meio tem Copa do Mundo, 2026, meio do ano. E aqui é o melhor lugar para ele estar, como eu falei, recuperar fisicamente, recuperar emocional, família. Os santistas vão abraçar muito ele. E quem não torce pro Santos vai ficar feliz, né? É lógico que, sei lá, o Internacional, torcedores do Internacional no Beira-Rio enfrentando o Santos, eles não vão torcer pro Neymar fazer um gol. Mas eles não vão estar também tristes ou bravos que o Neymar voltou pro Santos. Ainda mais com tudo, com como ele encantou a galera aqui no Santos e fora, né? Como mostrou a magia do futebol brasileiro. Então, acho que é o melhor lugar para se apoiar e assim, eu sei que são 5 meses, mas são 5 meses de Campeonato Paulista, de primeiras fases da Copa do Brasil e primeiros rodadas do Campeonato Brasileiro. E eu acho que é bom a gente trabalhar com a possibilidade dele renovar até a Copa de 26. Porque eu não sei até que ponto um time europeu está observando ele. Por exemplo, dele se mostrar bem fisicamente e nesses 5 meses e aí falar, não, eu vou contratar, sei lá, um Juventus da Itália. Vou contratar e é isso. Eu acho que não chega a esse ponto. Acho mais provável de ele trabalhar, ele pode, sei lá, aposentar, ir pra MLS, ir pra Europa também. Acho que pode acontecer, mas acho mais provável a gente trabalhar com esta possibilidade. Enfim, e aí ele chega pra Copa do Mundo de 2026, aqui é o melhor lugar pra estar. E outra, se estiver bem fisicamente e apresentar, sei lá, a porcentagem que eu dei exemplo, 30%, Dorival tem que convocar. E essa frase é só colocar o ponto final e tem que ser seguida e acabou. Não tem mais o que falar. Até gostaria de falar mais um pouco sobre o Neymar, mas vamos falar aqui também do efeito do Neymar no Santos. Que ele é apresentado em um dia e no outro o Santos dá um show.
pra cima do São Paulo, né? Acho que tem muito ali do efeito Neymar, da atmosfera, da expectativa que é gerada para a temporada do Santos, mesmo que ele só tenha mais uma vez esse contrato aí de 5, 6 meses. Então acho que tem muito desse efeito Neymar. Mas partida boa, né? O Santos que aí não vinha conseguindo se encaixar, tinha algumas derrotas ali duras que realmente decepcionam de certa forma o torcedor santista, mas a expectativa e a atmosfera criada, eu acho que é muito grande em torno dessa contratação do Neymar, a expectativa dos que colocam no Santos. Boa partida aí do Gabriel Bom Tempo, quem me acompanha no Instagram sabe que eu falei dele na Copinha, né? Que eu achei um bom jogador, mas teve muita liberdade, estreando já como titular e cara, fazendo uma bela partida. Teve também aí uma boa partida o Tiquinho Soares, o pivô, cara, jogou muito de pivô, engoliu a zaga do São Paulo. O sistema defensivo do São Paulo foi horroroso. O Sabino e a Arboleda fizeram partidas muito ruins. E o Tiquinho jogou com o pivô, assim, é sensacional, engoliu a zaga do São Paulo. Quem mais teve uma boa partida? Ah, claro, Guilherme, né? É o artilheiro, não só do Paulistão, se não me engano, do Brasil todo, nesse início de temporada. São 7 gols. Se não me engano, o Santos marca 9 gols nesse Campeonato Paulista. Então, 7 são do Guilherme. É muita coisa. Teve até alguns clubes interessados na sua contratação, mas ficou. E, cara, joga demais. Joga demais. É impressionante a bola que joga o Guilherme. E agora falar de São Paulo, porque... Você sai de uma vitória do Corinthians por 3-1 para a derrota para o Santos por 3-1 e numa atuação muito boa para uma atuação muito ruim. O São Paulo eu acho que tem muito da mão do Zubeldia nessa derrota, porque demorou a mexer. E quando mexeu, ele expôs o time. Ele vai colocar o Ferreirinha, ele tira o Pablo Maia, que é um volante. E aí você, enfim, se expõe ainda mais, deixando lá atrás mais aberto. Não tira o Luciano, que não jogou nada, fez uma partida... muito ruim. A defesa do São Paulo, como eu falei, foi muito ruim. São Paulo não. Sabino, Arboleda. Coloca o Rian Francisco muito tarde, eu acho. Muito tarde. E é um moleque que ele já provou decidir. Fez gol contra a Portuguesa, Copinha, enfim. Então acho que demora, e o Zubeldia ele tem uma dificuldade muito grande de apostar. Eu acho que depois que ele foi eliminado nas quartas de finais contra o Botafogo, que ele apostava mais na base, né, da Libertadores do ano passado, que ele apostava mais na base, que ele ia pra cima, eu acho que ele se fechou e falou, eu não posso mais fazer isso depois que ele foi eliminado. E aí, eu tenho essa impressão, cara, porque o William Gomes não usou direito e já foi vendido pro Porto. O João Moreira tem problemas de lesão, é lógico, o João Moreira, mas foi vendido pro Porto também. Não um empréstimo com a opção de compra só de 18 milhões de reais, acho que tinha um potencial muito mais. O William Gomes, 70 milhões de reais, acho que tinha um potencial muito maior. E, tudo isso pra vir um Wendel mais cedo, sendo que o Enzo Dias até que se encaixou, né, no elenco do São Paulo. Então, tipo assim, achei meio desnecessário. Enfim, mas aí também já é um problema de diretoria. Então, acho que São Paulo ali tá uma má administração. Foi uma vitória muito boa contra o Corinthians, mas agora o Santos, a derrota contra o Santos também mostra os pontos positivos da vitória contra o Corinthians e também mostra aí o reflexo dos pontos negativos dessa derrota contra o Santos. E vamos finalmente falar de Supercopa do Brasil. Flamengo, super tricampeão, enfrentou aí o Botafogo na final. E foi um amasso. Foi um amasso. Primeiramente que a gente tem que falar aí muito das chuvas. Pra quem não acompanhou a partida na hora que tava tocando o hino nacional começou a chover. A partida que aconteceu em Belém, do Pará, no norte do Brasil, no estádio Mangueirão. E aí, jogaram bola, até os 15 minutos rolou, só que aos 15 minutos foi paralisado e ficou cerca de 1 hora a 1 hora e meia sem jogo. Aí depois passaram rodo e drenagem ali do Mangueirão, que eu achei muito boa, tá? Poderia ter demorado mais pra quantidade de chuva que foi realmente. E enfim, volta os jogadores. Clamaço do Flamengo, né? Não tem muito o que falar. A postura do Felipe Luiz, ele como se flui, tudo muito fácil. É como se fosse fácil, faz parecer fácil ser técnico de futebol. Porque tudo flui muito bem, a construção do Flamengo flui bem. O Bruno Henrique chegando ali como segundo atacante, como foi a melhor fase dele no Flamengo com o Jorge Jesus. O Plata participando mais por dentro e era um jogador que parecia perdido com o Tite, fluindo por dentro, passes inacreditáveis, magníficos, velocidade, Michael,
como ponta esquerda, mas também cortando por meio, participando ativamente do jogo. O Wesley também fez uma partida muito boa, defensivamente anulou o Matheus Martins, ofensivamente participando como um lateral bem de profundidade. Gerson, como sempre, cortando, dando essa liberdade para o Wesley atacar, e também um meio campista muito versátil. Pulgar e Dela Cruz ajudando a saída de bola. Léo Ortiz, Léo Pereira, Alexandre, todo mundo, Rossi tem uma capacidade de reposição de bola muito, muito grande. É muito boa essa característica do Rossi. E, enfim, defensivamente o Flamengo nem foi tão exigido. Acho que até os 30 minutos ali, Arthur, Matheus Martins, Igor Jesus, esses caras de referência do ataque do Botafogo mal tinham tocado na bola. E depois foi só chutão e deixar o Igor Jesus resolver, já que ele tem um grande trabalho ali de pivô, mais ou menos. Então, chutão e deixa ele resolver. O Botafogo só fez o gol quando o Flamengo recuou mais as linhas depois de meter 3-0. O Flamengo recuando mais as linhas, aí o Botafogo fez o gol lá com o Patrick de Paulo, se eu não me engano. Mas foi só quando isso aconteceu, porque o Flamengo continuou e pressionou e teve domínio do jogo. A primeira parte, os 15 primeiros minutos antes de ser interrompido, domínio. A segunda parte do primeiro tempo, depois de voltar da interrupção, domínio. O segundo tempo inteiro, domínio. O Flamengo domina, amassa. É lógico que jogadores Botafogo profissionais voltaram dia 14 de janeiro, tem 2 semanas, então o nível físico, o Botafogo foi realmente não era um dos melhores. O nível físico o Flamengo ganhou, assim como ganhou no nível técnico e nível tático, que o Felipe Luiz parece fazer tudo fluir muito bem, parece fazer fácil. E os jogadores se entendem e muitos foram companheiros do Felipe, né, na carreira dele aí pelo Flamengo como jogador, né. Então tem essa questão do nível físico. Agora o John Textor precisa procurar um técnico, cara. Precisa, assim, um interino. Tá com o interino, mas claramente não deu conta do recado. E já é dia 2 de fevereiro, ou depende de quando você estiver assistindo esse vídeo. Se vai sair no dia 3, no dia 4, enfim. Então, precisa de um técnico, cara. Precisa de um técnico pra liderar, pra comandar esse time. E eu queria também falar que o elenco do Flamengo é muito completo. Teve muita gente falando que... mas o Flamengo não tá contratando. O Flamengo contratou o Juninho, que, pô, explosão absurda. Pode jogar pela ponta esquerda, ponta direita, vai variando, vai flutuando nos espaços. Não teve muitas oportunidades, mas teve oportunidade de explosão, de correr, de ir até o fundo. E ele foi. E teve a contratação aí também do Danilo, que jogou 5 minutos, né? Mas a princípio ali pra atuar realmente como zagueiro, que é o que ele tinha feito aí nas últimas 2 temporadas ali. Não, até mais, eu acho. Não sei o exato, no futebol europeu, né? Nas suas últimas temporadas ali na Juventus, da Itália. Enfim, e agora pode vir o Jorginho com pré-contrato, que eu acho também uma contratação muito interessante. Fez gol da Champions esses dias e foi titular até do Arsenal. E agora sendo pré-contrato, só chega no meio do ano, porque justamente por isso o Arsenal não quis liberar antes, né? Mas o Flamengo campeão, com um elenco completíssimo. Você vê ali o elenco do Flamengo, até os que não entraram. E o Arrascaeta entrou e, meu Deus, joga muita bola. Luiz Araújo também, golaço, mas é de muito antes. Enfim, Flamengo muito bem, é um elenco muito completo e amassou completamente. Esse foi o vídeo falando do fim de semana do futebol brasileiro. O Flamengo super campeão. Teve também aí os outros times, enfim. Se você gostou, mais uma vez, se você ficou até aqui, acho que você gostou, like no vídeo, se inscreva no canal, siga no Instagram, é o mesmo arroba aqui, né, do YouTube. Tamo junto, é nóis e vambora.